Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Quero te convidar para acompanhar a leitura e explanação da Palavra de Deus, bem como de alguns parágrafos também que estarei trazendo aqui de um sermão do profeta de Deus para esta era, intitulado Acusação. Seria este sermão aqui, traduzido e distribuído pela imprensa da Gravações A Voz de Deus, mas quero primeiramente ler as Sagradas Escrituras, que se encontram em João capítulo 3, a partir do versículo 19. Vamos ler esta porção das Sagradas Escrituras, para assim então darmos início a esse pequeno vídeo, que espero ser de muita ajuda para os predestinados em Cristo Jesus. Inclusive o tema que estamos meditando, que estaremos a partir de agora meditando, é sobre escolhidos ou predestinados para receber a luz. Predestinados para receber a luz. Bem, então vamos à leitura das Sagradas Escrituras. São João 3, verso 19 a seguir, diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Lemos 3 versículos e sabemos que Jesus é a luz do mundo. E qualquer que tem predestinação da parte de Deus para andar na luz, para difundir ou refletir esta mesma luz, então a sua tendência, a sua atração natural é para a luz, é para as coisas concernentes à luz, para que as suas obras então apareçam e possam servir de guia, de orientação, de rumo, de norte, para outros caminhantes que igualmente têm também predestinação para a luz, porém estão andando ainda em trevas. E olhando das trevas ou do escuro para a luz, então esses caminhantes, eles serão orientados pela luz e para a luz, e caminharão, portanto, para ela. Porém, aqui também ficou claro que se alguém não tem essa predestinação por Deus, essa escolha divina, esse dom divino de andar na luz, de ser luz, de comungar com a luz, então, naturalmente, este indivíduo irá pender para as trevas, ou seja, será sempre contrário à luz, estará dando as costas para a luz. Nada podemos fazer a esse respeito, mas estou aqui não para persuadir ninguém, para convencer ninguém. É o Espírito Santo quem convence. Mas, então, simplesmente, como ninguém traz uma estrela na testa ou algo assim, então a palavra de Deus, que é luz, deve ser divulgada. Estou aqui cumprindo a parte que me toca sobre o ID de Jesus Cristo, levando a palavra de Deus até os corações daqueles que estão clamando por isto. E se há um fundo clamando, há um fundo respondendo exatamente neste momento. Então, eu quero ainda ler outras escrituras aqui. Eu quero ler no livro de Mateus, São Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ver algo aqui que vai nos ajudar bastante também. Eu tenho muitas outras escrituras que eu poderia trazer aqui, mas não é o objetivo deste vídeo esgotarmos o assunto, até mesmo porque é um assunto infinito. Todos os assuntos concernentes à palavra de Deus são assuntos infinitos. Isso vai entrar para a eternidade adentro. Mas a porção que Deus preparou para o seu coração, a refeição espiritual, a fatia ou as fatias
do pão divino, a palavra de Deus, estão sendo ministradas segundo a orientação do Espírito Santo. São Mateus capítulo 5, leremos aqui versos 14, 15 e 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende, ou nem acende-se a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e sua luz a todos, no veladouro, e dá luz a todos que estão na casa. Deixa eu ler o último agora aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, alguém é a luz do mundo. E é claro, aqui Jesus dirigia aos seus discípulos, aos seus seguidores. Então, ora, Jesus é a luz ou as pessoas são luz? Claro que Jesus é a luz. Como eu disse que no início que há muitas escrituras, eu vou apenas me referir a elas, porque não terei tempo nesse curto vídeo para ler todas. Mas no Evangelho segundo João, no capítulo 1, João o Batista é o precursor, é a interface, é aquele que vai adiante, que vai na frente, porém é um apresentador, que vai apresentando não a si mesmo, mas apresentando um que está após, está por detrás, na retaguarda ali de João Batista, dando sustentação. Então, o conteúdo, a luz, a palavra é Jesus. Mas o precursor João, então João deixa claro ali em João, onde eu não estou lendo, mas a Bíblia diz que ele, João, não era a luz, mas ali estava a luz que alumia todo homem, e apontando isso para Jesus. Então, agora, se aquele que porta, que carrega, que leva a luz, como um candeeiro, uma lâmpada, a lâmpada não é a luz. A luz é o efeito da eletricidade que circula no filamento dentro da luz e assim produz a luz. Mas há um corpo ali, há um corpo rígido, há um hardware que leva essa luz. E Jesus, quando ele diz na Escritura que vós sois a luz do mundo, então é nesse ponto. Não temos luz própria, não somos seres luminosos, porém somos iluminados pelo Espírito Santo. E assim então passamos a ser refletores, como Jesus diz aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Bom, então a luz passa a ser nós, passa a ser você, passa a ser eu, porque levamos luz. E as pessoas olharão não para o ser humano, olharão para a luz. E assim encontrarão Jesus, que é esta luz. Bem, como prometi ser breve, eu ainda vou ler em São Mateus, capítulo 10, versos 40 e 41, que diz assim: quem vos recebe, São Mateus, capítulo 10, verso 40 agora, aqui, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora, verso 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Muito bem. São essas as passagens escriturísticas que desejei ler aqui com você. Claro, eu desejo ler muitas outras, mas com essas aqui são suficientes, ou é suficiente para que então nós discorramos agora por um pouco de tempo sobre esse assunto de luz. Bem, nos dias da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Jesus usou, ou Deus, que é Espírito, usou o corpo de Jesus. Então, Jesus é Deus na forma de corpo. Podemos dizer Deus imorfe, ou Deus
em formas, né? Você pode imaginar uma forma. Existem formas matemáticas, formas geométricas. Então, qualquer corpo, ele assume uma forma. Então, o corpo de Deus, Emanuel, Deus conosco, assumiu a forma de Jesus. Muito bem. Mas, esse Jesus, que é vida, que é luz, veio para o espectro visível, a luz visível. Você deve conhecer que nem toda luz é visível. Há uma frequência de onda que torna-se visível aos olhos, tanto olhos humanos, olhos animais e assim sucessivamente. Então, para o ser humano, existe uma faixa de frequência onde a luz é visível. Faixas superiores ou inferiores a esse nível de frequência, então, não serão visíveis. E Deus é invisível, o Espírito Santo é invisível, mas ele desceu. Para ser visto, ele teve que descer no seu nível de frequência. Então, ele foi condescendendo, descendo, a ponto de atingir e transformar-se em uma célula de vida ali no ventre de Maria. E ali, então, transformou-se em um embrião e veio à vida naturalmente como qualquer outro ser humano. Mas sabemos que era Deus descendo para esta forma e veio ser nosso irmão, produziu um corpo irmão do ser humano. Então Jesus, o corpo, sim, é nosso irmão maior, sim. Mas Deus estava naquele corpo, então ao mesmo tempo é Deus conosco. Então Jesus não é o seu próprio Pai, ele foi gerado pelo Pai, o Espírito Santo. Porém o Pai desejava expressar-se, ser abraçado, ser tocado, ser visto, e então ele fez isso através do corpo de Jesus. E a luz que alumia todo homem então estava ali. Mas esse Jesus um dia foi tomado de volta nos céus. Jesus disse assim: vim de Deus e volto para Deus. O que é que ele disse? O que ele quis dizer? Ele disse que ele veio da forma invisível, da forma espírito, e voltou para aquela forma novamente. E então, quando ele foi tomado daqui da terra e foi visto, e foi ocultado por uma nuvem, nós sabemos que ele voltou para a igreja, porém, na forma, ele disse: vou e volto para vós. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele voltou no Pentecostes, voltou na forma do Espírito Santo e foi visto em forma de línguas, como que de fogo, pousando ali sobre os discípulos. Bem, e aí então, desde então, ele vem energizando a sua igreja, o seu povo na face da terra. E os corpos de pessoas seguidoras são corpos predestinados, escolhidos previamente pela predestinação divina para serem sustentáculos ou para serem pontos materiais na terra onde Deus reflete a sua luz. Sem esses pontos materiais, as outras pessoas não conseguiriam ver a luz. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você lendo desde o verso 1, se você ler do verso 1 ao 5, já terá uma noção, mas é bom ler mais que isso. Você verá que o apóstolo Paulo, anteriormente chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, teve um encontro com a luz. E quando daquela luz saiu uma voz, você vê que não é normal, não é uma coisa corriqueira luz falar. Ou seja, luz não é convencional que uma luz fale. Luz é um fenômeno, apenas um fenômeno luminoso que a ciência tenta explicar e dar suas explicações. Mas então, se você for buscar explicações científicas, luz não fala, mas a luz falou. Uma voz surgiu de dentro daquela luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não perdeu tempo, ele já perguntou: quem és tu, Senhor? Se está falando
Então, para Saulo, ele reconheceu que era a voz do Senhor. E aquela voz respondeu de volta para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E disse mais também: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E não vou delongar dentro aqui de Atos 2, ou de Atos 9, mas aquilo ali fechou com Saulo reconhecendo que era Jesus, não em corpo, não em morfe, não na forma de corpo, de carne, mas Jesus na forma de luz. E Saulo não demorou em reconhecer e receber aquilo para si. E desde então veja que a vida de Saulo deu uma guinada. Eu vou dizer aqui, força de expressão, é claro, né, para ilustrar, de 180 graus. Ele então mudou drasticamente para o oposto, diametralmente oposto. Ele estava indo prender cristãos, ele ia praticar injustiças, prisões injustas, pensando que estaria fazendo bem, prendendo pessoas que adoravam aquele mesmo Jesus. Mas Paulo, pertencendo a um quadradinho denominacional, até ali, então ele pensava que estava sendo zeloso e fazendo a obra de Deus. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com a luz, então ele deixou de perseguir os cristãos e dali adiante Paulo, ou Saulo, passa a ser o perseguido. Por quê? Ele passou a ser cheio dessa mesma luz e passou a anunciar dora avante, dora em diante, a mesma mensagem que outrora, ou que no passado, ele perseguia. Muito bem. E esse Saulo, que mais adiante ele passa a chamar-se Paulo, lá em Atos 13, não vou conseguir entrar agora neste assunto, mas então ficou conhecido nas Escrituras como Paulo de Tarso. Então, quando referimos a Paulo ou a Saulo, nós então sabemos de quem se refere, aquele grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, a luz veio naquele tempo e essa luz ainda está aqui hoje. A cada tempo, a luz é enviada. Poderíamos falar por muito tempo aqui dentro desse tema sobre luz. Quando os magos que vieram do Oriente para o Ocidente, ou vieram do Oriente, eles então viram a luz e foram guiados por uma luz. E assim sucessivamente. Mas, então, sabendo que Jesus é a luz do mundo, e esse Jesus que veio no Pentecostes em forma de luz, Espírito Santo, luz, ele vem habitando nos corpos dos seus filhos e das suas filhas e enfrentando tudo que precisa ser enfrentado, e isso então chegou nos nossos dias. E agora então é a sua vez, agora é a minha vez, agora é a nossa vez de convivermos com essa luz e não sermos meros espectadores apontando, olha lá a luz, eu vi a luz, eu reconheci. Essa luz tem que vir para dentro de você. E você passar a ser esta luz diante dos homens. Como? Com as suas atitudes, com as suas ações. E tomo isso para mim também. Somos meros seres humanos que, pela graça de Deus, fomos alcançados por esta luz. E não é uma falsa luz. Não é uma luz científica produzida artificialmente em laboratório ou em oficinas, mas somos luzes, candeias para este mundo. E lembra que Jesus enfatizou nas escrituras que li aqui, que ninguém coloca uma candeia ou uma luz debaixo do alqueire. São expressão daquela época, né? Expressões daquela época, mas é muito fácil de traduzir isso para os dias de hoje. Você não vai pegar uma luz, uma lanterna e colocar dentro de uma gaveta, acendê-la, né, para que ela dê luz e depois ocultá-la, escondê-la. Você não tá querendo nada, não está querendo luz, coisa nenhuma. Mas se você deseja luz mesmo, você então coloca essa luz em um local elevado, em um local que possa realmente, efetivamente ser útil para as pessoas. Porque assim como tem os rejeitadores da luz, há também aqueles que são atraídos pela luz e para a luz. Eu quero ler aqui alguma coisa.
no sermão que eu já tinha anunciado, né? Sermão Acusação. Esse sermão foi pregado no ano de 1963, se eu não me engano. Posso dar uma olhadinha aqui rapidinho? Isto. Foi pregado em 7 de julho de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. E foi gravado em fita magnética. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma fita. Sim. Hoje, se nós quiséssemos tocar uma fita dessas, nós teríamos dificuldade porque não há aparelhos. Mas na época em que esse sermão foi pregado, estava também na ocasião quando a ciência permitiu que áudios fossem gravados em fitas. E assim então, isso posteriormente foi lido através dos aparelhos e transcrito para o livreto. Mas você ainda pode acessar áudios originais que foram digitalizados e estão à sua disposição até mesmo na internet. Muito bem, eu vou tomar aqui parágrafo 135 dessa mensagem. Eu creio que eu vou até mesmo colocar aqui meus óculos para que fique mais... posso fazer a leitura com mais tranquilidade. Parágrafo 135. Antes de eu fazer essa leitura, eu quero dizer para você, não rejeite a luz. Nós vamos ver aqui um exemplo, nós vamos ver aqui um mau exemplo de um jovem que não tinha motivos para rejeitar a luz. No entanto, ele rejeitou. O jovem rico, vamos ler aqui. Parágrafo 135. Como nós comparamos outra noite, quando a luz atingiu o jovem rico governante, vejam o que ele fez, ele rejeitou. Um homem inteligente. Paulo, outro homem inteligente. A luz o atingiu. O que ele fez? Ele a aceitou. Ele esqueceu tudo que ele já sabia para que ele pudesse conhecer a Cristo. Isso fez sua vida digna do Evangelho. Mensagem do último domingo à noite, né? Aqui é que o profeta havia pregado um sermão também com esse título. É sua vida digna do Evangelho. Muito bem. Então, deixa eu ler na sequência o 136. Aí esse bloco aqui nós encerramos e passamos para adiante. Aí está hoje, porque o meu interesse foi guiado a ler o seguinte, porque a aplicação disso agora para hoje. Aí está hoje. Isto atinge talvez algum homenzinho que teve uma chamada de Deus, ele sentiu, foi para algum seminário e aprendeu certo credo. Ele deve viver por aquele credo ou entregar seu cartão de companheirismo. Se ele o faz, está marcado. Ninguém mais o aceita, porque uma vez ele pertenceu a alguma outra coisa e agora ele não pertence a isto. Eles imaginam que há algo errado com aquele homem e eles não o aceitam em sua congregação, quando a congregação só está buscando um sinal, isto é, se ele crê no que eles creem. Tá, o profeta está dizendo que o jovem rico teve frente a frente com Jesus, mas rejeitou caminhar na luz. Não foi falta de ser bonzinho, de ter vida vivida. Por isso, eu ouço muitos enfatizando, você tem que ter vida vivida. Claro, isso faz parte. Fazer o bem, ser honesto nos seus negócios. Mas o jovem rico observava todos os mandamentos, ele obedecia pai e mãe, ele fazia tudo desde a sua mocidade. Não deu para entrar aqui no contexto da vida do jovem rico, e não dará para entrar muito, mas apenas aqui um rápido para contextualizar este assunto. Então, mas foi falta de capacidade de predestinação, ou seja, o jovem rico não estava configurado por Deus para receber a luz e passar a ser um representante da luz. Então, é um exemplo a não ser seguido, o exemplo do jovem rico. E o profeta, no parágrafo seguinte, ele disse então que essa luz vem a algum homenzinho, perdão aqui pelo diminutivo, como é que fala, né? O grau aqui diminutivo, mas a um homenzinho, ou seja, um homem que está humilde e recebe a luz, encontra com a luz. Mas se ele parte para um seminário, nada contra seminários,
Veja que o profeta deu ênfase que o jovem rico era um jovem inteligente, um homem inteligente. Mas Paulo também era outro homem inteligente, ambos provavelmente diplomados, com nível superior, quem sabe doutorado e assim sucessivamente. Então, um inteligente não recebeu a luz. O outro, também um homem inteligente, porém recebeu a luz. E assim sucessivamente. Então, nada de discriminação aos meus irmãos e minhas irmãs que são diplomados, que esforçaram-se, trabalharam e conseguiram graduar-se, especializar-se. Isso é muito bom, isso ajuda muito, isso te equipa muito mesmo para prestar serviços para a humanidade, para ajudar a humanidade. Porém, não é fator determinante para que você receba ou não receba a luz. Muito bem, a graça de Deus é o que nos basta. Agora sim, vamos então aqui, se esse homem então confia apenas no seu aparato natural, o que acontece? Ele vai misturar as coisas. E se ele deixa então aquele quadrado, aquele nicho, eu vou chamar assim para mim ficar mais fácil, aquele quadrado, aquele ambiente onde ele foi, como que diz, manufaturado ou remanufaturado ali, humanamente falando, e ele recebe a luz, ele vai ser discriminado, isso é natural. Saulo passou a ser perseguido depois que recebeu a luz. Então você não deve temer perseguição. Você deve então crer, receber a luz e não ligar para as perseguições, para as coisas que vão sucederem. Eu mesmo já tive, eu posso dizer até o prazer, a honra, né, de ser excomungado ou excluído. E eu demorei a perceber, mas que comunidades que eu ajudei a construir não me queriam mais por perto. Por mim, eu gostaria de até hoje estar junto ali, mas até que eu vi que Deus tinha um propósito mais nobre na minha vida, que era então ir adiante com esta luz. E fico muito agradecido pela trajetória que Deus traçou para mim e seguindo a trajetória desta luz. E estou feliz em falar com outros e para outros que também igualmente têm sido atingidos por essa luz e aceito essa luz. E quem ainda se encontra em processo, pensando, está com dúvidas, então busque a palavra de Deus e você então estará sendo orientado pelo próprio Espírito Santo. Se você busca, então você recebe, você é orientado. Então, vamos aqui agora para os outros parágrafos, para que possamos então encerrar o nosso vídeo, a nossa meditação. Eu vou ler também, eu tinha lido o parágrafo 135, agora eu vou ler 167. Isso, 167. Só um momentinho. Alguma coisa aqui das minhas anotações. Prosseguindo. 151, tá? Perdão. E hoje eles estão tomando a palavra de algum homem, a qual é uma mentira, e o caminho da morte, e recusando tomar o caminho da vida, ou o caminho de vida, a palavra de Deus. Eu condeno esta geração, acuso-a na palavra do Senhor, porque eles estão errados. Eles são culpados da crucificação ou de tentar crucificar o Espírito. Então, parágrafo 151. Tentando crucificar o Espírito. Agora você sabe, como que você crucifica o Espírito Santo? Crucificando a palavra. É claro que esse termo aqui não é literal. Não tem como você cravar o Espírito na cruz. Mas quando as pessoas recusam a luz, recusam o Espírito, recusam a palavra de Deus e crucificam, tentando invalidar a palavra de Deus, então, com as suas crenças humanas. Então, isso é a segunda crucificação.
Eu bem poderia entrar aqui mais um pouco, nessa parte aqui, mas eu vou adiante para que nós possamos, então, caminhar para o nosso encerramento. Sim, eu tinha falado 167, está aqui. É porque tinha 151 nesse caminho, né? Nesse meio aqui. 167. Jesus Cristo era a pessoa, homem, Deus. Então Jesus Cristo era a pessoa, homem, Deus, aleluia. Ele era a manifestação de Deus. Ele era Deus em forma de corpo, para refletir a palavra de Deus para aquela era, para fazer aquela era ver a promessa de Deus para aquela era. E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. É o Espírito de Deus sobre a palavra escrita, tratando de encontrar alguém para refletir a si mesmo para esta era, para provar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. São João 14, 12. As obras que eu faço, vós também as fareis. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, vem constantemente tratando de encontrar a sua forma para refletir-se. E eles não puderam fazê-lo. As pessoas consideravam tanto suas denominações, seus pequenos ninhos que tinham, e assim por diante, chamados de suas igrejas. Assim que não podiam ouvir isto. Então eles fazem isso hoje. A mesma coisa, crucificam novamente. Eu li 167, 168, 169 e apenas farei algumas pequenas considerações e vou ler a última parte agora para encerrarmos. Muito bem. Então, o que faziam naqueles dias, eles então o fazem hoje. É isso que está dizendo aqui. Então, veja que nem sempre denominação ou igreja vai te ajudar a você entrar para a luz. Então você terá que observar, pedir a Deus, porque muitas das vezes você está enclausurado e está tendo um obstáculo, uma obstacularização para não receber a luz. E muitas das vezes aqueles que se propõem, como os antigos fariseus e outros também, se propõem a guiar, a ser guia das pessoas, serão guias cegos, guias de cegos. Há poucos dias eu estava fazendo a minha habilitação de arraiz amador, né, para pilotar embarcação. Tenho necessidade disso, né? E então, inclusive para ser usado em parte, né, também na difusão do Evangelho de Jesus Cristo, pois temos faixas aqui territorial que tem que se percorrer por rios, por lagos, baías e assim por diante. Então, tá. Mas ali vendo sobre o balizamento, sinais luminosos, né, para as embarcações, e então há sinais que não têm luz própria. Então são sinais cegos. É um sinal de advertência? É um sinal a ser observado? Sim. Mas temos que ter cuidado porque há sinais que são cegos, sinais que não têm luz. Mas há sinais também que são luminosos, ou seja, tem luz própria, né? Muito bem. Mas vamos então aqui para diante. Agora finalizando, sim, com o parágrafo 183. Parágrafo 183 está dizendo assim: e hoje está 183. E a palavra é o Messias. Vocês creem nisso? A congregação diz amém, editor. Bem, então, o que é o reflexo da palavra? Um reflexo do Messias, o qual é o Espírito Santo entre nós. Ele está refletindo-se, procurando refletir, onde quer que seja que ele possa encontrar uma lâmpada, que ele possa olhar através dela. Então lembre que, deixa eu terminar a leitura, que não enfumaçou,
Ou seja, ele quer encontrar uma lâmpada que ele possa olhar através dessa lâmpada, vírgula, que não enfumaçou com os credos e coisas tais, através da qual ele possa emitir luz. Então eu até anotei aqui de caneta, que não embaçou. Então, uma lâmpada que não enfumaçou, que não queimou seus filamentos atrás de credos e de dogmas humanos. E aí a luz verdadeira não pode refletir-se, está enfumaçada. E o jovem rico é um exemplo dessa lâmpada que embaçou, que enfumaçou-se quando encontrou com Jesus. E que você, prezado ouvinte, prezado irmão, irmã em Cristo, que você seja uma dessas lâmpadas límpidas, transparente, sem borrões, sem estorvos, para que a luz do Evangelho atinja você e através de você outros sejam iluminados. E cumpra-se aquilo que Jesus disse numa das nossas leituras. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.